As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre os últimos acontecimentos no mundo das redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter ou X se preferir, todas essas plataformas vêm enfrentando diversas críticas e processos por conta do seu funcionamento. No final do ano passado, 30 estados americanos processaram a Meta, dona do Instagram, por viciar jovens em redes sociais e esconder danos. Segundo eles, a empresa desenhou funções psicologicamente manipulativas como forma de induzir jovens usuários a um uso compulsivo e extenso. Com afirmações semelhantes, em fevereiro desse ano, a cidade de Nova York abriu um processo contra a ByteDance, dona do TikTok, a Meta, Snapchat e Alphabet, dona do Google e do YouTube, alegando que o design dessas plataformas explora a saúde mental dos jovens e custam à cidade 100 milhões de dólares por ano em programas e serviços de saúde. Pouco tempo depois, escolas de algumas das maiores cidades do Canadá se juntaram à luta contra essas empresas, alegando que o uso endêmico das redes sociais está causando uma crise de saúde mental nos jovens sem precedentes. Enquanto isso, a Câmara dos Estados Unidos aprovou recentemente uma lei para banir o TikTok no país e na quarta-feira passada, dia 24 de abril, o Biden sancionou essa lei. A rede social tem agora 270 dias para ser vendida a uma empresa norte-americana ou vai ser retirado das lojas de aplicativo da Apple e do Google. Isso não por uma questão de saúde mental, mas por uma questão política, já que o app é controlado por uma empresa chinesa, a ByteDance, e segundo os legisladores americanos, isso representa um risco para a segurança do país, uma vez que a China poderia se aproveitar do poder sobre a plataforma para obter dados de usuários americanos. Só para dar uma ideia, o TikTok tem cerca de 170 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos. Vale ressaltar que, também por questões políticas, a Índia, hoje o país mais populoso do mundo, já tinha banido o TikTok em 2020, fazendo com que os cerca de 200 milhões de usuários do aplicativo migrassem para o serviço no país, abrindo assim oportunidades bilionárias para plataformas concorrentes. Já o Twitter, desde que foi comprado pelo Elon Musk em outubro de 2022, vem se envolvendo em polêmica atrás de polêmica e a mais recente delas teve como pano de fundo o banimento de contas brasileiras na plataforma determinado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que alegou que essas contas estavam gerando desinformação. O bilionário não gostou dessa decisão e foi ao próprio Twitter para reclamar e criticar o ministro Alexandre de Moraes. E aqui entra um ponto-chave nessa discussão. Se essas redes são, no fim das contas, empresas de publicidade, e elas vendem mais anúncios nos conteúdos que geram mais engajamento, e por sua vez, como já foi comprovado por diversas pesquisas, conteúdos falsos e conteúdos de ódio são os que mais geram engajamento, qual deve ser então o limite da liberdade de expressão e qual deve ser a responsabilidade dessas plataformas sobre esses conteúdos. Ainda mais agora com o avanço recente da inteligência artificial generativa, que ajuda a impulsionar a desinformação, com o uso de imagens, textos e até os deepfakes, que são vídeos que simulam com muita veracidade pessoas reais falando coisas manipuladas. Diante desse problema e considerando que nesse ano mais pessoas vão votar no mundo do que jamais antes na nossa história, plataformas como Instagram e YouTube já disseram que vão utilizar tags indicando conteúdos que foram gerados com IA. Mas será que isso vai ser suficiente? A gente está num grande ponto de inflexão nessas plataformas que ainda vai render muitas discussões sobre regulação, impactos na saúde mental, mas que vai afetar também as estratégias e posicionamento das marcas que precisam estar atentas a isso tudo. Afinal, o que esperar para o futuro das redes sociais? E quais podem ser os impactos dessas discussões globais aqui no mercado brasileiro? Para falar sobre isso, está aqui comigo pela segunda vez no podcast Lab de Tendências o Márcio Borges, vice-presidente executivo da W Macan, uma das maiores agências de publicidade do mundo, e pesquisador do NetLab, o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ. Mas, antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você. Não deixa de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e se você já ouviu algum episódio e gostou, deixa uma avaliação 5 estrelas no Spotify ou uma curtida onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? E compartilha esse podcast com aquele amigo ou amiga que você acha que pode se interessar também, tá?
Bom, voltando então agora para a nossa conversa. Fala, Márcio, tudo bem? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Bem-vindo mais uma vez ao Lab de Tendências. Tudo bem, Yuri? Boa tarde. Sempre ótimo estar aqui poder conversar sobre esse tema tão importante, tão relevante e sempre dinâmico, né? Os fatos vão mudando numa velocidade que às vezes a gente nem consegue dar conta do ritmo que acontece. Bota dinâmico nisso. Inclusive, a gente tem até duas questões aqui fresquinhas para discutir. Eu queria já começar, então, falando sobre essa polêmica recente que teve com o Twitter, né, envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você falasse um pouquinho, explica um pouquinho o que aconteceu, desde lá de trás, essa questão dos Twitter Files e até onde chegou, e aí depois acho que a gente pode se aprofundar um pouco nesse case para falar também sobre essa polêmica, né, expressão, liberdade de expressão, e essa questão também da responsabilidade de moderação dos conteúdos por parte dessas plataformas. Tá, vamos começar destrinchando. Eu gosto de fazer analogia, porque a analogia é sempre bom para a gente tirar um pouco do calor da discussão e trazer um pouco para a reflexão. Eu sempre brinco que existe um interesse muito grande dos grandes atores das plataformas envolvidas nessa discussão de conduzir para a opinião pública que regulação de plataforma digital é uma forma de censura ou de limitadora à liberdade de expressão. E eu falo que isso é proposital porque, no fundo, não existe um real interesse em se adequar às coisas que estão impactando a sociedade hoje, como o maior risco à sociedade, de acordo com o Fórum Econômico Mundial hoje, é a desinformação. A desinformação ela afeta muitas das causas e das pautas importantes científicas do mundo. Então, a desinformação afeta diretamente o debate sério dessas questões. A desinformação afeta a vida em sociedade e pode vir, ela é interessante porque ela, de uma certa maneira, ela gera tráfego e ela monetiza. Então ela pode vir, o combate à desinformação ela pode acabar afetando o negócio por trás dessa indústria que vive de criar esse ecossistema paralelo de informação, porque isso, no fundo, também é um negócio além de estar a serviço de outros propósitos. Então, a analogia que eu quero fazer e trazer para reflexão sobre liberdade de expressão é que uma regra de trânsito, ou as regras de trânsito, elas não limitam e elas não tiram o seu direito de ir e vir, né? Então, imagina que eu falar que uma regra de trânsito é impedir de você ir para algum lugar. Não, você vai continuar podendo ir para onde você quiser, desde que você respeite as regras básicas estabelecidas para a convivência em sociedade. E aí, nesse ponto, tem uma coisa interessante, se a gente for fazer essa analogia cada vez mais profunda sobre a regra de trânsito, o direito de ir e vir, e a regra de plataforma e o seu direito à liberdade de expressão, é que em nenhum lugar do mundo as questões de regulação de plataforma, elas sequer passam perto de censura ou de restrição à liberdade de expressão. Nenhuma regra, nem europeia, nem australiana, que beneficia mais o jornalismo, elas simplesmente tratam de colocar os limites, os direitos e os deveres de cada um, não que a gente já não tenha alguns estabelecidos, mas dentro daquilo que é tipificado como crime. Então, trazendo essa analogia aqui para uma coisa prática, imaginem o seguinte, você considere que a plataforma é um espaço privado aberto ao público. Então, se a gente fosse trazer isso para um mundo não digital, é como se ela fosse, fazendo uma analogia aqui, ela poderia ser várias coisas, mas eu vou fazer uma analogia aqui com um shopping. Imaginem que ela fosse um shopping em que as pessoas podem entrar, as pessoas podem sair, mas um shopping é um espaço privado, embora aberto ao público. Imagina que no estacionamento desse shopping, um menor de idade que esteja sem habilitação atropele uma pessoa dentro do estacionamento desse shopping. Então é óbvio
que ali ela está cometendo uma infração, uma regra de trânsito, na qual os pais daquele menor serão responsáveis. Então, a culpa aqui até então, o shopping é um incidente, o shopping não tem nada a ver com isso, né? Então, dentro desse espaço privado, aberto ao público, aconteceu de um menor atropelar alguém dentro desse estacionamento. Então, o shopping ele é participante do evento, mas ele não tem a ver com o acidente em si, porque o responsável pelo menor são os pais do menor. Mas vamos supor que dentro desse mesmo espaço, esse carro tenha sido alugado por uma empresa dentro do shopping que aluga carros para andar, fazer test drive dentro do estacionamento. Então vamos supor que neste espaço, um menor de idade tenha conseguido, por um pagamento, um carro alugado em que ele estivesse andando num espaço aberto ao público, porém privado, e atropelasse alguém. Nesse caso, os pais são responsáveis, mas o shopping também. Porque aquela empresa que está ali locando um espaço do shopping está pagando ao shopping, e o shopping está ganhando por aqui. Então, quando nós falamos de regulação de plataformas e essa questão do... Eu estou trazendo esse exemplo bem detalhado para que as pessoas bem consigam ilustrado, entender... né? Bem ilustrado. Bem ilustrado. Para que as pessoas consigam entender com clareza, por exemplo, o que é a responsabilidade da plataforma. Então, se eu tenho um post... Então, vamos supor, o Yuri foi lá e fez um post que, em tese, tipificaria alguma coisa que seja um crime tipificado na lei hoje. Então, algum crime de racismo, de injúria racial, apologia ao nazismo, incitação a crimes contra menores nas escolas. Esse é um problema que eu tenho que responsabilizar o Yuri, porque ele foi lá, fez um post, então a plataforma, quando acionada pela justiça, ela tem que dar o dado deste usuário que está fazendo, né, está ali cometendo um crime e, sim, responsabilizar aquele usuário. Mas vamos supor que o Yuri pegue esse post e ele faça deste post um post impulsionado. Ele compre alcance para esse post, que está fazendo uma apologia ao crime. Então o Yuri foi lá, pegou esse post, ele botou um dinheiro neste post para impulsionar, fazer com que este post, que é criminoso, alcançasse mais pessoas. Era como se eu estivesse alugando para um menor de idade um carro dentro de um estacionamento de shopping. Neste caso, a plataforma é responsável, porque ela passou a ter responsabilidade por aquilo que ela ganhou dinheiro para impulsionar. Ou seja, ela deveria ter acesso àquele conteúdo, saber se aquele conteúdo ele deveria estar ou não dentro da lei. Ou seja, se eu vou alugar um carro dentro do meu espaço do shopping center para andar dentro do estacionamento do shopping center, eu vou pedir para saber se aquela criança tem habilitação, se ela pode estar habilitada, se ela pode dirigir ou não. Então, mas só nesse caso, e porque assim, eu estava pensando num sentido de que elas lucram, independente de você patrocinar esse post, elas vão lucrar com engajamento, né? Porque quanto mais engajado um post, mesmo que não seja patrocinado, mais publicidade esse post está vendendo ali pela... Mas o impulsionamento também, interessado também, a própria editoria que eu faço, essa é uma segunda questão. A algoritmização de algo para aumentar o impulsionamento, ou seja, se eu estou editando algo, já não é algo que eu estou fazendo de fato para promover alguma coisa, então nesse caso eu também tenho uma responsabilidade. Então são essas questões, eu fiz uma analogia simples, você está extrapolando e brilhantemente, são exatamente estas analogias que eu acho que é a discussão da regulação, aonde entra a responsabilidade, onde não entra a responsabilidade. E hoje o que acontece é que pelo um artigo importantíssimo, o Marco Civil da Internet, artigo 19, o que hoje ele trata é essencialmente uma isenção sobre o conteúdo em qualquer hipótese. Mesmo patrocinado. Mesmo patrocinado. E neste caso, porque a responsabilidade é do autor do conteúdo, e neste caso, exatamente neste caso, é onde entra essa linha cinza do que deveria ser ou não. E o importante nessa discussão da regulação é que a regulação, ter a regra clara, ela faz com que a gente tenha, inclusive, é como se eu estivesse falando assim, olha, se você avançar na regra de trânsito, né, eu vou lá, avancei o sinal de trânsito uma vez, você é penalizado, você é multado, né? Aí você avança 2 vezes,
aí você é multado novamente. Você avança 3 vezes, você perde o seu direito de dirigir. Isso vale para todas as plataformas, né? Mas acho que o Twitter talvez seja a hipérbole dessa discussão hoje em dia, desde que, né, eu até mencionei, desde que o Elon Musk comprou em 2022, vem se envolvendo em polêmica atrás de polêmica. Ele demitiu vários setores de moderação de conteúdo, departamentos ligados à ética, e até chegar nessa polêmica mais recente, né, envolvendo até o Supremo Tribunal Federal. Explica um pouquinho dessa história, assim, só para, acho que vale elucidar essa história e acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho sobre outras plataformas. Eu acho engraçado nessa discussão que é o seguinte, o Elon Musk diz que ele, ao cumprir ordens judiciais que ele não considera justas, ele está praticando a censura por ordem de um censurador, de um censor, né, e que este censor tem um poder autoritário, que esse é o argumento dele. Mas a ordem judicial, além dela ser passível de recurso, ela está tipificada na lei. Em contrapartida, o Twitter também modera conteúdo. Enquanto a API estava aberta e poderia ser checada, hoje ela não está mais, você inclusive poderia medir. Só que o Twitter, ao banir as contas, ao moderar contas, porque ele tem o poder de moderar as contas que supostamente não cumprem o direito de uso, o termo de uso, e ele não diz o porquê que ele baniu a sua conta. Então, ele tem o poder de censurar e não explicar, e ninguém pode recorrer. Mas algo que existe. Então, acho que a grande questão aqui é que ele pratica aquilo que supostamente ele se incomoda que a justiça pratique. Só que a justiça é algo fora do Twitter. Então, eu digo que nessas discussões, a gente sempre tem que trazer 3 conceitos que parecem iguais, mas são distintos, né? Que é a imparcialidade, a isenção e a neutralidade. Eles parecem iguais, mas eles não são. A imparcialidade é quando eu sou parte da coisa. Então, né, o que é? Eu sou parcial, eu tenho parte daquele processo. Então, quando ele tira algo que viola um direito de uso da plataforma dele, ele é parte da decisão, porque a plataforma é dele. Ele é o dono. Então, ele não é imparcial. Quando ele faz algo que teoricamente possa afetar o negócio dele para o bem ou para o mal, o resultado do negócio dele, ele não é isento, porque ele tem interesse. Ele tem um interesse em algum resultado oriundo daquilo ali. Então ele não é imparcial e ele não é isento. E o terceiro é a neutralidade. A neutralidade é quando, independente do que acontecer, eu não tenho partido nem A nem B, coisa que ele também não é. Em tese, um juiz ele é neutro, porque ele não está a serviço nem de um nem de outro, por ser um juiz. E o fato da justiça existir, e não estou aqui avaliando as decisões do Alexandre, eu estou aqui dizendo o que é o respeito à instituição. Quando ele desafia a instituição, ele está simplesmente se colocando como uma empresa privada ao não cumprir alguma regra, que é uma regra oriunda de um país, né, o Supremo Tribunal Federal, de um juiz do Supremo Tribunal Federal, que responde a uma soberania. De novo, sem fazer o juízo de valor da decisão ou não, porque para isso existem recursos, para isso existem os processos, para isso existem... O fato é que, ao descumprir da mais alta corte, de um juiz da mais alta corte, ele está dizendo que ele não respeita a instituição autorizada a fazer isso no Brasil. Então, acho que aqui a questão é de um agente que não é nem isento, nem imparcial, nem neutro. Se ele fosse isento, imparcial e neutro, seria interessante ver esse ponto de vista. Vou pedir para você trocar de chapéu rapidinho, tirar o chapéu pesquisador, botar o chapéu publicitário. Sobre o Twitter ainda, como é que você... Porque assim, é isso, né? Eles fecharam o capital, não é mais uma empresa de capital aberto, você até falou que não dá mais para ver o API, né? Como é que eles fazem a questão da moderação. E pelos dados que eu consegui achar aqui, a receita de publicidade da plataforma vem caindo muito, o número de usuários também. Imagino eu, né, em função dessa polêmica, como é que você, enquanto publicitário, né, enquanto dentro desse chapéu que trabalha com as marcas, enxerga essa plataforma como um espaço de publicidade para marcas, assim, para as empresas hoje? De uma maneira geral, isso já tem uma polêmica recente com o presidente da Disney, que falou que não anunciaria mais no Twitter, enfim, até antes
do episódio. O Elon Musk até xingou ele ao vivo num painel, ao né? vivo, O Bob no Iger. painel. Exatamente. Eu não estava nem dando os nomes, mas foi exatamente isso que aconteceu e você lembrou o episódio com clareza. Hoje, o que acontece de uma forma geral é que as marcas também são cobradas, né? As marcas também são exigidas por transparência, né? Os negócios cada vez mais por prestação de contas e por o que eles estão contribuindo para o desenvolvimento da sociedade de uma forma geral, né? É inevitável que as marcas elas sejam cobradas pelos seus consumidores. Eu até gostava de usar um termo interessante, que eu falo que tem dois tipos de consumidor, né? Vou usar em inglês porque a analogia fica melhor usando a palavra em inglês, mas eu vou fazer a tradução aqui em português, que é o boicotter, né? Que é o cara que de fato deixa de comprar porque ele se sente ofendido com alguma coisa. Então o cara vai lá e faz um boicote a alguma marca, essa marca fere os meus valores, essa marca faz algo que eu não concorde com ela, então eu vou boicotá-la, deixarei de comprar. E tem do outro lado que a gente chama de boicotter. O que é o boicotter? É o cara que passa a comprar mais porque ele vê valor naquela marca e ele quer suportar aquela empresa pelo que ela faz de bom. Então, cara, eu acredito no que essa empresa faz, acredito nos valores que ela prega, acredito no benefício que ela traz para a sociedade e por esta razão eu passo a comprar mais. Durante um tempo, alguns estudos mostravam que o boicotter ele é muito mais importante que o boicotter. Assim. No fundo, eu quero consumidores que estejam alinhados com os meus valores, eu quero consumidores que acreditem naquilo que a empresa faça e por essa razão eles suportem o meu negócio. Eles estejam alinhados comigo junto do meu negócio. Então, eu acho que olhando para esse horizonte, a decisão que uma marca tem que ter é sobre quais valores a marca acredita, sobre quais valores ela se coloca enquanto marca perante a sociedade e sobre que valores ela se utiliza ao estar em um ou em outro lugar como anunciante. Porque ela está sendo, de uma certa maneira, observada. Em algum momento ela será... Tem que ter coerência, né? Talvez avaliada. Não vou dizer julgada, que é uma palavra forte. Mas em algum momento talvez ela possa até ser julgada por ela entregar algo ou não. Então, do ponto de vista do publicitário, do ponto de vista de marca, eu acho que observar os valores com os quais a sua marca está alinhada é importante para você tomar a decisão daquilo que você quer estar junto ou não. Então, do que eu quero estar junto e do que eu não quero estar junto como marca. E a partir disso você tomar a sua decisão estratégica de negócio. Porque tem uma coisa interessante também, que é um fenômeno muito, muito recente, que eu vou trazer também para essa discussão, que a gente tem trazido como um fenômeno da esfera política, mas ele está acabando trazendo, ele está vindo para o âmbito do consumo. Que fenômeno é esse? A politização da confiança. Então, é muito capaz da gente, eu, você, quem estiver nos ouvindo aqui, que tenham escolhas baseadas em valores com os quais você se identifica. Eu já vi pessoas que trocam de médico, que deveria ser uma escolha meramente técnica, né, por um médico. Então, vou cuidar do meu coração, quero que seja o melhor cardiologista, por afinidade ideológica. Então, é capaz de você, se você achar que o perfil do médico que você está indo, ele tem uma afinidade ideológica muito diferente da sua, talvez você deixe de confiar nele, como médico. Porque você começa a desconfiar dos valores daquele não dissocia, profissional. Né, uma coisa da outra. Não. Então, a tendência é que essa politização da confiança ela seja num mundo em que verdade, transparência é cada vez mais cobrado, talvez importante que essa politização da confiança ela seja um fator decisivo numa escolha de consumo. Porque você, mais cedo ou mais tarde, você vai começar a estar colocando os seus valores em questão com os posicionamentos que aquela empresa está expressando de alguma forma ou de outra. Então, Perfeito. acho que essa é uma questão essencial nessa decisão.
Tem dois cases que me vêm à mente falando sobre isso. Um bom, né, o que fazer, e o outro o que não fazer. O primeiro, o bom é o da Dove, que, né, tem como slogan beleza real, defesa da beleza real, e vem se posicionando fortemente contra filtros, né, principalmente o mais recente, um filtro que bombou muito no TikTok, o Bold Glamour, que utilizava inteligência artificial com muita perfeição para gerar uma distorção absurda da imagem das pessoas, mas que não fosse muito notável, né? E aí a Dove foi lá, contratou influencers, botou, acho que Paola Oliveira fez um contrato que não vai utilizar filtro nas redes sociais e vem se posicionando com relação a isso. O case do que não fazer, o case da Bud Light, também um case, né, bem famoso. Bud Light, até pouco tempo, a cerveja mais consumida dos Estados Unidos, fez um post, né, comemorativo de 365 dias de transição de uma mulher trans, e depois disso teve um boicote, né? E aí você estava falando de boicote e boicota. Ela teve um boicote muito grande por parte de um conservadorismo, né, no país, que não concordava ali com a ação que a marca fez, e ao invés deles bancarem para justamente fomentarem o público boicotter, não, eles demitiram os executivos de marketing responsáveis pela ação, e aí perderam os boicotters e os boicotters nessa brincadeira, né? Então, mas aí tem uma coisa interessante, foi bom você ter trazido esses dois casos, assim, embora não esteja diretamente ligado a essas empresas no site, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu lá dentro, a gente sabe o que é público. O que você pode avaliar de uma maneira geral é que, se não for verdade para a sua empresa, não será verdade para o consumidor. Então, eu acho que o essencial, e aí isso é fundamental, e isso vai ser colocado, confiança é uma unidade que você, diferente de você medir mais quente ou mais frio, tá mais frio, tá mais quente, é um fato. Confiança não é assim, estou menos confiante nessa empresa ou mais confiante nessa empresa. Confiança você só não abaixa, você transfere. Quando você passa a desconfiar de algo, você provavelmente vai passar a confiar em outro algo. Então, a confiança é uma medida de transferência, não somente de subir e descer. Ao descer o seu grau de confiança como empresa perante o seu consumidor, provavelmente você vai perder o consumidor, porque ele vai migrar a confiança para alguma outra empresa. Diferentemente do que acontece de uma unidade só de, tá quente, tá frio, tá cheio, tá vazio. Não, confiança você transfere. Quando você transfere a confiança, por isso que eu estou falando de valores, se o que você faz ele não for verdadeiro, ou não estabelecer uma relação de confiança para que as pessoas saiam em sua defesa, provavelmente aquilo ali vai ter um impacto que você vai perder os dois. Pois é. É o que você falou. E eu não estou nem dizendo que eu não tenho o número, eu não tenho aparentemente é o que se relata desse case, mas eu não estou nem atestando que tem acontecido, porque eu realmente não sei. Eles perderam muito posição, eles perderam muito market share. Eu sei que é o noticiado. Por isso, porque às vezes você dissociou demais daquilo que as pessoas confiam do que você vai fazer, ou que esperavam que você fosse fazer. Ou que tivessem, ok, você entrou nisso, então agora banque. Então agora por quê? Eles perderam exatamente o quê? A confiança. E aí conecta com aquilo que eu estava falando, da politização da confiança. Perfeito. E aí, automaticamente, você transfere isso para uma politização do consumo, que é como eu vou consumir essa marca, como eu não vou consumir essa marca. Você deu dois exemplos. Tem vários, tem da Nike com Kaepernick, tem... o da Nike é o mais clássico, é o emblemático, né? É o clássico, é o primeiro grande case. Tem outros mais... tem cases brasileiros, o posicionamento da Natura em relação às queimadas da Amazônia, em defesa da Amazônia. Você tem, enfim, a gente pode trazer aqui muitos cases que ilustram o quanto um posicionamento claro ajuda a sua marca a estabelecer uma relação de confiança. Ao ter uma relação de confiança, ajuda a ter o boicotter, né? Que é o cara que suporta. Perfeito. Só para quem não conhece, né, rapidinho aqui, o caso da Nike é o Kyle Kaepernick, um jogador de futebol americano que se ajoelhava no hino em protesto contra o racismo, e aí ele foi expulso da liga, a Nike bancou ele, colocou ele como estrela de várias campanhas publicitárias, teve um boicote para a marca, mas os boicotters foram muito mais fortes e, enfim, a marca, né, não preciso falar nada, segue
forte, mais forte do que nunca aí, com muita, né, relevância. Mas vamos voltar aqui o chapeuzinho do pesquisador, Márcio, que eu queria agora falar sobre o TikTok, né? Foi muito recente, agora quarta-feira passada, que o Biden sancionou a lei de banimento do TikTok. Tem um viés político, um viés não, né? Tem um motivo absolutamente político, que é esse medo deles estarem fornecendo dados sensíveis dos seus usuários, dos seus 170 milhões de usuários, para o governo chinês, e o que o governo chinês faria com isso. Agora a rede social acho que vai tentar contestar o projeto, né? Vai tentar trazer essa coisa da liberdade de expressão, e aí volta esse conceito, porque foi o que o próprio representante da empresa disse, né? Que esse projeto de lei ele atropela os direitos de liberdade de expressão de 170 milhões de americanos, que é a linha de argumentação que eles estão seguindo. O que você está esperando desse processo todo? Por que o TikTok está sendo banido? Você acha que vai ser banido mesmo? Será que isso impacta a plataforma aqui no Brasil? Porque é uma plataforma que tem recebido cada vez mais atenção das marcas também. É interessante o caso TikTok Estados Unidos, porque ele vai de encontro a todos os outros casos ao redor do mundo, né? Então, por exemplo, se o TikTok, para a interpretação americana, ele é uma ameaça à soberania americana, porque em tese, a empresa estaria sujeita a um controle chinês, e por não ter esse controle, eles automaticamente ficam preocupados de uma possível interferência chinesa no mercado americano, no sentido de uso de dados, etc. e tal. É exatamente a mesma reflexão que a gente faria sobre o X, o Twitter no Brasil, com a interferência das instituições brasileiras, né? Quer dizer, embora sejam instituições diferentes, lá estamos falando do Congresso e do governo, presidente americano, e aqui do judiciário, embora sejam instituições diferentes, o conceito ele é próximo, né? Porque o conceito é soberania. Então, qual é o argumento do banimento do TikTok? Uma interferência na soberania americana. Ou seja, em tese, uma empresa não está sujeita às leis americanas, porque ela estaria sujeita ao escrutínio chinês. E o que acontece no Brasil? Em tese, o X está hoje argumentando no Congresso americano, tem uma oitiva, inclusive, do Elon Musk marcada agora para o dia 8 de maio, se não me engano, para depor como testemunha das interferências de um possível censurador autoritário no Brasil no Twitter. São as mesmas coisas, né? São os mesmos argumentos. O TikTok usa o argumento da liberdade de expressão, que é o argumento da plataforma nos Estados Unidos, assim como o Twitter usa o argumento da liberdade de expressão no Brasil. Então, eu acho que o reflexo do que acontece, embora eu acho que o modelo europeu seja muito mais saudável da regulação dos riscos sistêmicos, do modelo de olhar o que impacta na nossa sociedade. Qual que é o modelo europeu? É uma regulação. Existe uma regulação nas plataformas. As plataformas não podem fazer, elas têm que moderar, elas têm que indicar, quando elas têm mais um número X de milhões de usuários, elas têm que entregar relatórios de transparência para uma comissão que avalia o que elas estão fazendo, o que elas não estão fazendo, se elas estão cumprindo com as normas, se elas não estão cumprindo com as normas. E o modelo americano ele é mais solto, até porque no início de tudo as empresas eram essencialmente americanas. Se a gente parar para olhar, então eles estavam sob escrutínio da lei americana de empresas americanas. O problema é que hoje esse jogo mudou. TikTok não é uma empresa essencialmente americana, ou, aparentemente, esse argumento usado nos Estados Unidos, ele tem uma interferência possível do governo chinês, embora o TikTok diga que não. A ByteDance diga que não, o governo americano alega que sim. Então, existe ainda essa questão a ser discutida. Mas o fato é que os argumentos são centrais. Então, esta decisão ela é central porque ela, sem sombra de dúvida, ela abre um balizamento global do que interfere ou não interfere de fato em soberanias nacionais. O que é uma discussão saudável, porque no fundo, quando uma plataforma opera em algum país em que a regra final esteja sujeita ao escrutínio de uma lei de um outro país,
isso é uma interferência em soberania nacional. Não estou dizendo que é o que acontece, estou dizendo que é o que se põe, né? E é exatamente sobre a questão do que se põe que é esse debate que está colocado. Então, acho que se o TikTok será banido, se ele será vendido, enfim, a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos dessa discussão. Mas que isso vai ser um parâmetro para muitas outras coisas ao redor do mundo, seguramente sim. O que faz com que a gente tenha cada vez mais a necessidade de pensar nessas regulações como uma coisa em bloco, assim como é na Europa. Por isso que eu digo que o modelo europeu ele é bastante interessante, porque o modelo europeu ele não é de um país, ele é do bloco europeu. Ele é uma regra válida para muitos países. Então é como essas plataformas podem operar no bloco europeu. Quais são os modelos e as regras que elas têm que seguir para atender aos países do bloco europeu. Então, eu acho que essa modelagem, que é uma questão, uma vez que elas não são mais empresas que estejam... Vou trazer um exemplo prático, né? Se você constrói alguma... Foi possível, foi verificado isso, tem estudos sobre isso, foram assuntos, contas banidas na última eleição de 2020, estamos em 24, 22, nas eleições presidenciais, contas que eram mantidas no Brasil em língua portuguesa, mas que eram operadas de fora do país. Então, como é que você faz para derrubar essas contas se elas não estão aqui? Ou páginas de site que estão hospedadas em outros países, no qual a justiça não consegue alcançar, porque a determinação legal ela vai necessariamente ter que passar por um acordo internacional, jurídico com outros países que tem que concordar em derrubar aquilo. Até isso ser feito mal já tá feito. Então, ou vice-versa, ou se eu compro anúncios publicitários, que isso também foi comprovado durante as eleições, como a eleição tem um período e ela tem um fim, né? Como ela tem um fim, você tem de fato ali um resultado imediato da eleição, se elege ou não elege um candidato, anúncios feitos em língua portuguesa contratados de outros países. Então a pessoa, não posso comprar anúncio, tem todas as regras do TSE, dos limites eleitorais que tem que ser equilibrados entre todos os candidatos, mas se eu estou comprando anúncio em língua portuguesa de Londres e fazendo anúncio destinado ao povo brasileiro, você não consegue. Então, por essas plataformas terem uma abrangência internacional, fica muito difícil você alcançar todas as medidas com uma jurisdição só de um país. Aí entra a questão da soberania, que é a grande questão que está sendo discutida hoje no mundo. Porque Perfeito. Você pode acionar várias coisas de diversos lugares. As pessoas falam, mas isso não é permitido, porque isso não está permitido no meu termo de uso. Mas isso aconteceu. Se não é permitido, você não foi capaz de impedir que acontecesse. Uhum. Esse é o ponto central. Porque dizer que não é permitido, estar escrito no termo de uso, não significa que não aconteça. Porque não ser permitido é uma coisa, acontecer é outra. E, na maior parte das vezes, vários episódios foram flagrados, testes foram feitos de que isso aconteceu, de que isso estava acontecendo. E, Márcio, a sua última participação aqui no podcast, né, no ano passado foi justamente sobre esse assunto, né, sobre a PL 2630, chamada PL das Fake News, que na época estava sendo muito discutida. E, bom, de lá para cá, obviamente, tiveram vários outros desdobramentos aí em relação a essas questões regulatórias das plataformas. Você vê algum avanço aqui pensando no cenário brasileiro de lá para cá? Infelizmente, acho que o episódio recente do Twitter, do X, com o Elon Musk desafiando publicamente o judiciário brasileiro, na figura do Alexandre de Moraes, ele fez com que a gente desse alguns passos para trás, porque o PL ele já estava bem parado, ele estava numa discussão de longo prazo no Congresso Nacional e ele foi desmobilizado, por assim dizer. Agora o presidente da Câmara, o Arthur Lira, montou um grupo de trabalho para se constituir uma nova avaliação do que pode ser feito nesse campo, nessa área da regulação das plataformas, e isso é um trabalho que vai começar do zero. Então ele é um trabalho que ele não sai de uma coisa... Óbvio, você pode beber de coisas que já foram discutidas, de debate, mas o PL 2630
erroneamente chamado, apelidado de PL das fake news, porque ele era muito maior do que isso. Ele era um PL que ele já tinha passado por alguns escrutínios da sociedade, ele já tinha tido alguns envolvimentos. Não estou dizendo que ele é um PL perfeito. Ele estava longe de ser um PL perfeito, mas ele era um PL que ele já vinha passando por um debate público há algum tempo. E agora, ao deixar ele de escanteio, eu, na minha opinião, acho que a gente retrocedeu muitas casas nessa questão. Talvez a gente perca um importante tempo, porque a gente não pode se esquecer que a gente está se aproximando de novas eleições, né? A gente tem eleições esse ano, as plataformas são chaves, embora o TSE tenha emitido algumas regras especiais para as eleições. Hoje o Google, ontem o Google falou que não vai permitir mais impulsionamento de candidaturas, então isso mostra que ele não consegue fazer o que foi pedido para fazer, mas ao mesmo tempo limita. Antes podia impulsionar candidaturas. Antes podia, agora não pode. Em quais plataformas? Ele falou que ele não vai conseguir, ele falou que não... Só o Google? No Google. Ele falou que não vai... só o Google. Ele falou que não vai fazer isso, porque ele não consegue atender a regra que o TSE, esse é o que está valendo hoje. Dentro das novas normas, ele prefere não fazer para não ter que cumprir com possíveis punições ou debate. Mas, enfim, eu acho que isso não é bom, porque o fato de você exatamente não ter uma regulação, você se programar, se estruturar para fazer as coisas, não é bom para os candidatos, mas também não é bom não ter regra. Então, acaba criando uma situação que você não utiliza a plataforma. E acho que esse é o passo que a gente deu para trás, com eleições se aproximando. A gente acabou postergando mais uma vez a questão da discussão da regulamentação, e aí você deixa isso solto, você deixa isso para interpretações do judiciário, você deixa isso isso dentro do arcabouço legal que existe hoje, que hoje, basicamente, ele está dentro, além do Código Civil, mas, de novo, o Código Civil, você vai ter que ver as coisas que estão lá tipificadas como crime, o Marco Civil da internet. Isso tudo com a inteligência artificial ainda bombando e vários conteúdos falsos, né, sendo criados a partir de softwares de inteligência artificial generativa. Aí eu até comentei no início que o Instagram e o YouTube se comprometeram a colocar uma tag, né, indicando os conteúdos que tiveram interferência de inteligência artificial, mas será que isso vai ser suficiente? Assim, como é que você enxerga isso nesse contexto? É engraçado porque falam assim que a regulação da inteligência artificial vai sair antes da regulação das plataformas. Eu digo, como é que a gente vai regular o complexo nem o básico que a gente já fez? É uma questão que eu confesso que eu fico como observador e pesquisador da área um pouco apavorado. Mas o que eu posso dizer é que hoje embora seja um grande avanço, né, a inteligência artificial e todos os recursos que ela pode trazer para o desenvolvimento de várias coisas, ela é uma grande preocupação, porque nós não temos exatamente as regras de fazer com que ela funcione. E não temos as regras nem os limites. Então, em que momento a gente vai impedir uma inteligência artificial com seus possíveis vieses de banco de dados, ou de onde ela está buscando esses dados? Hoje existe uma corrida absoluta entre os players das inteligências artificiais generativas por busca de dados, por banco de dados, para que alimente essa inteligência artificial, para que ela possa ficar cada vez melhor. Então existe um desespero de vasculhar, uma hora a internet vai acabar, então existe o desespero de onde eu vou arrumar mais, porque a internet uma hora, ela acaba, né, como banco de dados, você consegue vasculhar ela inteira, ela acaba, ela é finita, embora ela seja enorme, ela é finita. E aí você vai alimentar do quê? A inteligência artificial, do que você vai... Então existe de fato uma preocupação de como nós vamos saber o que foi gerado e o que não foi gerado pela inteligência artificial. Não sabemos ainda quais serão os possíveis mecanismos para controlar, e, de novo, com todos os possíveis e enormes benefícios que ela vai trazer. Não acho que a gente tem que ter medo. O problema é que a gente não só não podemos ter medo, mas como também temos que ter qual é o controle que a gente vai ter. Então não é sobre ter medo,
né? Você vai saltar de paraquedas. Você sabe usar o paraquedas? Eu não sei. Então não salta de paraquedas, né? Então você pode saltar de paraquedas. Mas qual você sabe usar? Sabe apertar o botão? Como é que você liga? Como é que você para? Então, quais são hoje essa corrida desesperada pelo uso da inteligência artificial? É uma corrida primordialmente econômica e de hegemonia, é uma corrida sobre hegemonia geopolítica. Primordialmente isso faz com que a gente não tenha absolutamente nenhuma discussão um pouco mais profunda sobre os impactos que ela vai trazer, que é uma discussão que se faz premente. Ela tem que acontecer já. Boa. A gente tem um episódio muito bacana sobre esse tema, inclusive à luz dessa questão também né, de 2024 ser o ano que mais pessoas vão votar na história e do perigo da desinformação impulsionada por essa tecnologia. Foi o primeiro episódio do ano com o Diogo Cortiz. Eu vou colocar aqui num link na sinopse do episódio, assim como todas as referências também que a gente vai citando ao longo do debate. Para cá, eu acho que são mais perguntas do que respostas, né? Mas vamos para a nossa dica de ouro. Que aí, Márcia, eu queria te agradecer demais da sua participação, esse papo ótimo com você até agora, e pedir suas considerações finais, e no final também uma coisa que você está lendo, vendo, ouvindo, pode até ser uma coisa mais leve para a gente também dar uma descompressada. Acho que a consideração final, de uma maneira geral, é que eu sugiro que as pessoas se aprofundem, que não caiam nesse argumento vazio de que regulamentação de plataforma é cerceamento à liberdade de expressão, porque isso não é. É exatamente como dizer que ter regra de trânsito seria um cerceamento do seu direito de ir e vir. Então isso é um discurso vazio para um problema latente, um problema que todos vivem, um problema de polarização, de bolhas, de descrença, um problema de uma sociedade permeada por desinformação e dúvida, um problema para a implantação de política pública como vacinação, como coisas tão importantes para a sociedade que a gente está deixando de considerar por estarmos envoltos num mundo cada vez mais permeado por desinformação, por toda sorte de descrença nos aparatos, nas instituições. Então, enfim, que as pessoas efetivamente, acho que a minha consideração não caiam no discurso vazio, procurem de fato entender quais são os problemas, quais são as temáticas, não se preocupe com essa questão de cerceamento, você vai continuar contando suas mentiras e não tem problema nenhum, a mentira faz parte do ser humano, não é essa a questão. Boa, e a dica? Então acho que isso é a consideração final. Eu tenho lido, eu estou lendo um livro, na verdade estou terminando ele, um livro interessantíssimo que é de um sociólogo francês chamado Pierre-Rosan Vallon, Contra a Democracia, que ele fala exatamente como a gente pode afetar e desestruturar muito as sociedades democráticas a partir de uma descrença geral. E rapidamente fazer os dois pilares da democracia são legitimidade e confiança. Legitimidade é quando você ganha um pleito e se você se legitimou para aquele cargo. Então ele é basicamente ungido, no caso brasileiro, pela eleição. Então você se legitima ao vencer uma eleição. E a confiança é aquilo que você faz depois de eleito, se as pessoas confiam em você, não confiam. Então é uma coisa que todos os candidatos, todos os governos ficam medindo as pesquisas de confiança, o quanto anda a confiança. O problema é quando cada vez mais a gente afeta e questiona a legitimidade e a confiança simultaneamente. Então a gente questiona a legitimidade do pleito, a legitimidade do governo, seja ele qual for, e a gente faz com que a sociedade ela viva sem grandes evoluções, porque a gente vive o tempo inteiro vigiando a sociedade, fazendo com que ela não progrida. Então acho que é um livro divertido de ler. Mas tem um outro livro que eu também estou lendo aí, só para fechar, de uma maneira leve, que eu gosto, que é eu peguei um livro do Milor, que é a Bíblia do Caos, que eu peguei recentemente. Legal. Então tem as frases do Milor, eu acho que são sempre... É um livro que não tem ordem para ler,
É quase que você assim, abrir esta página agora e vou ler agora essa página e ver as frases do Milor sobre esse assunto. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ter na cabeceira, porque é um livro divertidíssimo. E se pudesse falar mais um, agora só como uma homenagem... Com certeza. Referências são sempre bem-vindas. Que a gente valorizasse um pouco da obra do Ziraldo também, que acabou de nos deixar. Acho que Boa. o Ziraldo foi um grande contribuinte aí para muitas das coisas, assim, desde de criança até para obra para adultos. Então, as obras do Ziraldo também seriam uma grande referência para a gente valorizar esse grande brasileiro que nos deixou recentemente. Boa. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que está ouvindo até aqui também. Lembrando que a gente está quinzenalmente às quartas-feiras nesse podcast para falar sobre o que você pode fazer hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Se você quiser falar comigo, eu estou no LinkedIn, é Yuri Campos, vou adorar saber o que vocês estão achando dos episódios. Se tiverem críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas. Onde é que o pessoal te encontra, Márcio? No LinkedIn, Márcio Borges também. Pode ir lá, me adicionar e vai ser divertido poder falar com todo mundo. Boa. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu, obrigado você, abraço.